Olá, futuros servidores do município de Óbidos, no estado do Pará. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém. Vamos aí para a segunda parte da correção, na verdade da dica, sobre a lei 3.120 de 94. Se você ainda não assistiu, assista aí a parte número 1. E aqui vamos trazer as peculiaridades desta parte número 2 sobre essa dica dessa lei que trata do que, professor? Essa lei trata aí justamente do regime jurídico único de vocês, de você aí que vai ser futuro servidor ou servidora do município de Óbidos. Lembrando que nós trabalhamos até a dica passada, salvo engano, no artigo 9º. E agora vamos, sem mais delongas, a partir do artigo 10º. Lembrando que eu trago para você a seguinte informação. Não esqueça de me seguir no Instagram. Dou dicas por lá, pelo meu Instagram também. E por lá você fica atualizado das maratonas, das aulas online, gratuitas, pagas, tudo vai ter por lá. E também não esqueça de fazer parte da lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. E, não menos importante, vá lá no meu site, www.valneioliveira. Por lá você pode adquirir uma lista de questões elaboradas por mim, do estilo da banca de vocês, justamente aí trazendo questões sobre essa lei, tá? A lei 3.120 de 94 e também sobre a lei do plano de carreiras, que está no seu programa. Perfeito? Olha só, o que diz o artigo 10, para que nós possamos continuar nessa dica. O artigo 10 diz assim: para investimento, dar-se-á, inciso 1, para investidor em cargo de provimento efetivo ou de carreira, a qual dependerá de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas de títulos, respeitado a ordem de classificação e o prazo de sua validade. Então, entenda uma coisa. Existe o cargo de provimento efetivo, é muito importante você ficar atento a esse tema, tá? Quando se fala em relação aos cargos aqui no município de Óbidos, entenda, existe o cargo de provimento efetivo e existe o cargo em comissão. Preste atenção, hein? Existe o cargo de provimento efetivo e existe o cargo em comissão. Como assim, professor? Cargo efetivo, como o próprio nome diz, traz a ideia de efetividade. Então, cargo efetivo é justamente ocupado pelo servidor o quê? Aprovado em concurso público. Aprovado no concurso público. Não esqueça desse detalhe, que você tem que ter em mente que o termo correto é concurso público, olha só, de provas ou de provas e títulos. Tem que ser assim, tá? Por que, professor, de provas ou de provas e títulos? Por que não pode ser somente de provas? Por que não pode ser somente de provas e títulos? Porque, pensa comigo, quando tem um concurso público no município de Óbidos, e esse concurso público ele é para nível médio, nível fundamental, é um concurso público de provas. Agora, quando é um concurso para nível superior, é um concurso de provas e títulos. Então, por isso que o correto é afirmar categoricamente que os ocupantes de cargo de provimento efetivo é aquele aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. E o inciso 2 do artigo 10 fala aí para preenchimento de cargo de comissão, cargo em comissão, ou seja, confiança e livre exoneração. Tá? Então, podemos afirmar que o cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração, cargo de confiança, né? Livre nomeação e livre exoneração. Perfeito. O artigo 11 diz que o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo cumprirá estágio probatório de 2 anos, contados do início da atividade, período em que o mesmo terá sua aptidão e capacidade avaliadas para o desempenho do cargo, levando-se em consideração os seguintes fatores. Olha só, bora por parte. Na prática, esse estágio probatório não é de 2 anos, é de 3 anos. Tá? Houve uma mudança aí na Constituição e essa mudança atingiu todos os entes federativos, município, Estado, União e Distrito Federal. Então, para todos, o estágio probatório é de 3 anos. Tá? Então, entenda que, na prática, o estágio probatório é de 3 anos. Se o examinador, maldosamente, eu acredito particularmente
ele não vai trazer esse lapso temporal de estágio probatório. Se ele trouxer uma questão, ele traga numa questão prática. O servidor, o fulano, a pessoa, fulano e tal, foi aprovado no concurso de Óbidos, no concurso do município de Óbidos. Ficará quanto tempo de estágio probatório? 3 anos. 3 anos, ponto final, é a prática, tá? Agora, se o examinador amarrar na lei, de acordo com a lei, aí a gente tem que, sabe, igual aconteceu com o Zagallo, tem que engolir, mas a gente vai ter que marcar 2 anos. Mais uma vez, eu acredito que o examinador não vai entrar nesse mérito, porque a prática hoje é 3 anos de exercício, e ao final dos 3 anos de exercício, né, vai ter a contagem nesses 3 anos do estágio probatório, e ao final alcança essa estabilidade. Mas, o que eu quero que você marque a questão sonhada aqui, eu acredito sim, que no que se refere às características para ser aprovado no estágio probatório, na verdade, os fatores para ser aprovado no estágio probatório, esse tema eu acredito que a banca vai pedir, tá? Esse tema vai pedir os fatores. Vamos colocar aqui, vou apagar o quadro aqui rapidamente, para que nós possamos colocar os fatores que vocês serão observados aí, serão avaliados no estágio probatório. Vamos lá, quais são esses fatores? Olha só, fatores para ser aprovado no estágio probatório, tá? Então, eu creio que você vai ser aprovado no estágio probatório, aí no município de Óbidos, tá? Mas para que você seja aprovado nesse estágio probatório, você terá que passar por esses, para ser analisado, né, de acordo com esses fatores. Quais, professor? Assiduidade, ou seja, você tem que ir todo dia para o trabalho. Uma vez o aluno falou, professor, não acredito, tem que ir todo dia. Sim, está querendo o quê mesmo? Claro que tem que ir todo dia, de segunda a sexta, direto, tem que ir, assiduidade. Vai ser avaliado, vai ser um fator que você será avaliado aí no município de Óbidos. Qual é o outro, professor? Disciplina. Já viu aquela máxima? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Uma vez o aluno meu falou, professor, eu sou moleque doido, ninguém manda em mim, ninguém, eu estou querendo servir, quero fazer parte do serviço público. O que o senhor acha? Eu digo, eu acho que não adianta não entrar em nenhum cargo do serviço público, porque você sempre terá um superior hierárquico a você, sempre. Mas eu quero ser o super ultra mega power. Então, vira prefeito, vira governador, então presidente, que aí você vai ter que obedecer à lei, lógico, respeitando os demais poderes, e aí você vai ser autoridade máxima, ninguém manda em você, mas brincadeiras à parte, regra geral, não tem jeito. Disciplina é um dos fatores que você será analisado. Qual é o outro, professor? Idoneidade moral. Idoneidade moral, tá? Idoneidade moral é um outro fator que será avaliado aí, você será avaliado no estágio probatório. O que mais, professor? De que forma seria avaliado? Capacidade de iniciativa. Cuidado, hein? Quando você estiver no estágio probatório, muito cuidado. Como assim, professor? Cuidado. Às vezes o teu superior hierárquico faz uns testes contigo. Ele fala assim, fulano, o que é? Ajeita esses documentos ali. Depois que você ajeitar esses documentos, pode ir ali naquele computador que tem o jogo de paciência e pode ficar à vontade, bate os recordes que estão lá. Aí você, que legal, meu chefe deixa até eu jogar jogo da paciência. Ei, cuidado, isso pode ser casinha. Ele pode estar analisando sua capacidade de iniciativa. Então, se eu fosse você, o que eu faria? Arrumava, aí chegava lá, chefe, está tudo arrumado, tudo no ponto. Tá, vai descansar. Não, desarrumava e arrumava de novo. Por quê? Capacidade de iniciativa, procure o que fazer. Sempre no ambiente de trabalho vai ter algo para você fazer, algo para você organizar, algo para você finalizar, algo para você iniciar. Tá? Então, procure ter capacidade de iniciativa. Por quê? Porque será um dos fatores que será analisado aí. Outro, professor, eficiência. E, por fim, será analisado o quê? A responsabilidade. Fechou o raciocínio? Perfeito até aí? Então, mais uma vez, na minha humilde opinião, o examinador não vai abordar o tema estágio probatório, porque, como eu falei para você, está desatualizado aqui. Hoje em dia, o estágio probatório é de 3 anos de efetivo exercício. Tá? Mas se o examinador amarrar na lei, de acordo com a lei, de acordo com o artigo 11, aí não tem jeito, a gente vai ter que marcar 2 anos. Muito chateado, mas infelizmente a gente tem que ficar atento que a prova de vocês é de marcar, não é discursiva, né? É objetiva. Muito bem, o parágrafo 1º do artigo 11 diz que o resultado positivo ou negativo de estágio será procedido pelo órgão responsável
e submetido à homologação da autoridade competente. Então, existe um órgão responsável, e esse órgão responsável é que vai dar ali o resultado, se você foi aprovado ou não do estágio probatório. E não esqueça que quem homologa, a palavra homologação vem de confirmação, quem vai confirmar, quem vai homologar é a autoridade competente que vai fazer a homologação. Fechou? Muito bem, o parágrafo 2º ainda do artigo 11 diz que o servidor cumprirá o estágio no exercício do cargo para o qual foi nomeado em caráter efetivo, exceto quando antes de completá-lo. Então, olha só, hein? O parágrafo 2º ele traz uma regra, lógico, que o servidor ele vai cumprir o estágio no exercício do cargo para o qual foi nomeado, no caso em caráter efetivo. Lembra que só se fala em estágio probatório, só se fala em alcançar estabilidade no final do estágio probatório para o servidor, como colocamos aqui, que ocupa cargo de provimento efetivo, ou seja, aquele servidor aprovado no concurso público de provas ou de provas de títulos. Não se fala, não se pensa aí em efetividade para servidor de cargo em comissão. Tá? Cargo em comissão é de livre nomeação, livre exoneração, certo? Muito bem, então, mais uma vez, parágrafo 2º, o servidor cumprirá o estágio no exercício do cargo para o qual foi nomeado, em caráter efetivo, exceto quando, antes de completá-lo, diz o inciso 1, através de concurso público for investido em outro cargo no qual terá continuidade o estágio. Tá? Então, essas são as exceções. E o inciso 2, for nomeado para cargo em comissão, em cujo exercício verificar-se-ão os requisitos necessários para sua confirmação no cargo que seja titular efetivo. Tá? Então, fique muito atento para essas exceções, que elas poderão cair na sua prova. Muito bem. O parágrafo 3º do artigo 11 diz que o servidor reprovado no estágio probatório será exonerado. Cuidado, que a banca vai querer colocar que o servidor reprovado no estágio probatório será demitido. Errado. Por quê? Porque a demissão ela possui um caráter punitivo. Já a exoneração não possui esse caráter punitivo, tá? Então, o servidor, ele, nesse contexto, reprovado no estágio probatório, será exonerado. E, se ele for estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Como assim, professor? E se ele for estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado? Já vamos explicar para vocês. Bem, é simples. Vamos pensar o seguinte, imagine um servidor que ele já é estável. O município de Óbidos foi aprovado no concurso público, passou pelo estágio probatório, nos fatores de assiduidade, disciplina, idoneidade moral, capacidade iniciativa, eficiência, responsabilidade, perfeito. 3 anos de estágio probatório, na prática, já sabemos disso, ao final se alcança a estabilidade, tudo certo até aí. E aí ele resolveu fazer o concurso para um outro cargo, no próprio município de Óbidos, tá? Lembra que ele é o quê? Ele é estável, perfeito até aí. E aí, olha só, como ele passou no concurso para outro cargo, ele vai ter que submeter a outro estágio probatório, E aí ele vai, né, submeter a esse outro estágio probatório, neste outro cargo, nesses fatores que estão preconizados aqui na lei, e digamos que ele não seja aprovado no estágio probatório neste novo cargo. E aí, professor, o que vai ter como consequência? Como diz aqui, dentro desse contexto, ele poderá ser reconduzido ao cargo que ele ocupava anteriormente. Muito bem. O parágrafo 4º diz que vai ficar dispensado do estágio probatório o servidor que já tiver exercido algum cargo público municipal em caráter efetivo por 2 anos, pelo menos. Lembra que a prática é agora 3 anos, né? Então, imagine você que ocupou um cargo no município de Óbidos, e aí você saiu, pediu exoneração, né? Você já tinha passado aí os 3 anos de estágio probatório, né? Atualizando aqui, são 3 anos de estágio probatório, e aí depois, ou seja, já era estável, você pediu exoneração depois desse prazo e volta para o mesmo cargo. Pronto. Nesse contexto, você ficará dispensado do estágio probatório, tá? O artigo 12 diz que os demais requisitos para ingresso e desenvolvimento de servidor na carreira, mediante promoção e ascensão, serão discriminados pela lei específica que norteará, que dará o norte, né? Dará a direção às diretrizes do sistema de carreira da administração pública municipal e seus regulamentos.
Perfeito! Lembrando que eu aguardo você aqui, ó, na minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Vamos aqui apagar o quadro rapidamente. Vamos lá, continuando. Temos aqui agora a seguinte informação a partir do artigo 13, tema do concurso público. Diz assim, o concurso público é realizado com o objetivo de quê? De selecionar os candidatos para o movimento de cargos efetivos, poderá ser de provas ou de provas e títulos. Não esqueça desse detalhe. A banca não pode colocar somente de provas. A banca não pode colocar somente de provas e títulos. Não. Mais uma vez, quem faz concurso para nível fundamental e médio faz concurso de prova. Quem faz concurso para nível superior faz concurso de provas e títulos, tá? Bem como realizado em 2 etapas, dependendo para tal da legislação que disciplinará a matéria, tá? Coloque aí questão sonhada, na minha opinião, é forte candidato para cair o artigo 13, parágrafo 1º, porque ele diz assim, ó, a realização e a homologação do concurso público obedecerá ao prazo de 120 dias contados da abertura de inscrição. O examinador adora, o examinador ama onde tem prazo alterar. Vai querer colocar assim, a realização e a homologação do concurso obedecerá ao prazo de 60 dias, 40 dias, 45, 90. Não, não. Mais uma vez, parágrafo 1º do artigo 11. A realização e a homologação. Na verdade, a homologação do concurso é o último ato do concurso público. Após o resultado, após os recursos, tudinho, aí existe a homologação. Então, ele colocou o lapso temporal aqui, justamente entre a realização do concurso, tá, e a homologação. Foi colocado aí o ato entre a realização do concurso e o que, professor? E a homologação, a confirmação, a ratificação, aquela última carimbada final, né? Ali quando já está ali os resultados, todo mundo já fez seu recurso. Então, existe um lapso temporal, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 11, entre a realização do concurso e a homologação. Qual é esse lapso temporal, professor? 120 dias. Anote aí, que é muito importante, 120 dias, tá? Contados de quando? Contado da abertura da inscrição. Tá? Então, realização do concurso, tá? Concurso, contados da abertura da inscrição. Então, vamos até melhorar aqui esse desenho, esse esquema, tá? Esse esquema. Então, na verdade, contar-se-á aqui da abertura, no caso da inscrição. A abertura da inscrição começa a contar esse prazo de 120 dias, tá? Na abertura do quê, professor? Na abertura da inscrição, começa a fazer a contagem desses 120 dias para que haja o quê? Para que nesse lapso temporal, entre a abertura da inscrição e justamente a homologação, aconteça a realização do concurso, tá? Aconteça a realização do concurso por completo, da abertura até a homologação, tá? A banca vai querer falar, a realização e a homologação vai contar a partir da nomeação, da aprovação do servidor, da pessoa. Não. Na verdade, conta a partir da abertura da inscrição. O parágrafo 2º diz que as atribuições inerentes ao cargo servirão de base para os requisitos exigidos para a inscrição do concurso. Tá? Então, você vai ocupar o cargo de quê? O cargo de médico, por exemplo, né? O concurso para médico, concurso para professor, os concursos aí para os vários cargos que estão disciplinados aí no edital. Então, o que ele fala aqui? As atribuições inerentes a cada cargo servirão de base para que haja o requisito exigido. Então, se é cargo de médico, lógico, tem que ter um profissional, né, inscrito no CRM, no Conselho Regional de Medicina. Né? Esse é um cargo de professor, exemplo, licenciatura em Biologia, lógico que os requisitos para inscrição no concurso vão ser baseados em cima do quê? Em cima das atribuições inerentes ao cargo. Tá bom? Então, é simples isso, né? Mais uma vez, as atribuições inerentes ao cargo servirão de base para o requisito exigido para a inscrição no concurso. Marque aí, questão sonhada no parágrafo 3º, que ele é forte para cair. Por quê? Porque ele traz um tema recorrente que é a validade do concurso público. Às vezes o aluno não entende muito, paga aqui rapidinho em quadro para a gente explicar para vocês. Às vezes o aluno não entende muito, fala assim, não vou fazer esse concurso porque ele tem validade só de 2 anos, só de 1 ano, é muito pouco, ele vale muito pouco. Não, você não está entendendo. Por quê? Olha só, essa sequência vai acontecer na sua vida.
você vai ser aprovado no concurso público, vai dizendo amém ao final aí, hein? Vai acontecer sua aprovação, depois vai acontecer o quê? A nomeação, que é quando o seu nome vai sair no Diário Oficial. Depois disso vai acontecer o quê? A posse. Depois da posse vai acontecer o quê? O exercício. Aí no exercício você vai passar pelo estágio probatório e no final do estágio probatório você vai alcançar a sua tão sonhada o quê? Estabilidade. Fechado até aí? Tranquilos? Tranquilo, professor? Então tá, perfeito. Só que veja bem, daqui da aprovação, que vai ratificar, confirmar por completo a sua aprovação no concurso, com a homologação do concurso que nós falamos, né? Daqui da homologação do concurso até a nomeação, é que vigora esse prazo de validade do concurso, tá? Prazo de validade do concurso. Esse prazo de validade do concurso, em regra, ele vai estar disciplinado onde, professor? Em regra, ele vai estar disciplinado justamente no edital. No edital vai estar lá o prazo de validade do concurso. Professor, esse prazo de validade do concurso pode ser de 1 ano? Pode, porque aí fala, né, até 2 anos. Pergunto para você, se no seu edital aí trouxesse o prazo de validade de 1 ano, era melhor ou era pior para o servidor, para o candidato que foi aprovado? Ah, professor, é melhor. Por quê? Porque você vai ter que esperar 1 ano só para a administração lhe chamar. Pode ser prorrogado? Como diz aí, pode. Ó. Diz assim, mais uma vez o parágrafo 3º, o concurso público terá a validade de até 2 anos, contados da data da sua homologação. Lembra? A contagem do prazo de validade do concurso público começa a contar a partir da homologação do concurso público, sendo facultada à autoridade competente a prorrogação uma única vez por igual período do citado prazo. Tá? Então, se no exemplo hipotético que eu estou falando aqui, o prazo de validade do seu concurso veio de 1 ano, pode ser prorrogado? Pode. Por mais o quê? Nesse exemplo, 1 ano. Ah, professor, o prazo de validade do meu concurso veio de 2 anos. 2 anos? Tá, pode ser prorrogado? Pode. Por qual período? Por igual período, por mais 2 anos. Tá certo? Então, muito cuidado, muita cautela, fique atento aí para esse tema que ele é recorrente, regra até 2 anos. Então, justamente é esse prazo de validade do concurso, até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez a critério da autoridade competente, é o prazo que você vai aguardar para sair a sua nomeação. Pode sair antes? Claro que pode. Tá? O parágrafo 4º diz que as normas e condições que deverão reger a realização do concurso serão fixadas em lei. Já viu aquela regra, aquela frase? É uma frase, na verdade, diz assim, olha, o edital faz lei entre as partes, e é verdade. É verdade, o edital faz lei entre as partes. Por quê? Porque as normas, como diz o parágrafo 4º, as condições que devem reger a realização do concurso serão fixadas em edital, tá? Publicado no órgão oficial e em jornal de grande circulação no município. O parágrafo 5º ainda do artigo 11 diz que fica proibido, fica vedado novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Falamos aqui, né? Tem um prazo de validade do concurso, vai estar preconizado no edital. Então, o que diz aí esse parágrafo? Que não haverá outro concurso, ou seja, fica vedado novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior em prazo de validade não expirado. Tá? Então, exemplo hipotético. É importante você entender que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Digamos que no determinado cargo tenha 10 vagas. Exemplo, determinado cargo, o edital traga 10 vagas. Então, se você passou dentro das 10 vagas, você pode afirmar categoricamente que você foi aprovado e classificado no número de vagas do edital, certo? E aí, qual é o prazo, professor? Mesmo que tenha administração para me chamar, o prazo de validade do concurso está preconizado no edital. Até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, mas no edital está lá fixamente qual é esse prazo, tá? Muito bem. Enquanto não chamarem os 10 que estão aqui, tá? Enquanto não chamarem os 10, não pode haver outro concurso. Enquanto não chamarem os 10 dentro do prazo de validade do concurso. Tá? Professor, se acabar o prazo de validade do concurso, já contando aí a prorrogação desse prazo, acabar, finalizar e não chamar os 10, aí é possível entrar com mandado de segurança, porque a administração obrigatoriamente terá que chamar. Tá? Dentro desse prazo,
da validade do concurso do edital é um ato discricionário, a administração chama quando for preciso. Mas passou do prazo, vai ter que chamar, né, senão entra-se com mandado de segurança, aí procura a justiça, né, o candidato entra com mandado de segurança e a justiça vai determinar que aconteça essa nomeação. Tá? Agora, se, por exemplo, chamaram 8, ok, querem abrir outro concurso para esses mesmos cargos, não. Não haverá abertura de outro concurso enquanto não chamarem por completo os 10 que estão dentro do número de vagas do edital. Tá? Muito bem. O parágrafo 6º traz a seguinte redação. Terá preferência para a ordem de classificação o candidato já pertencente ao serviço público municipal, persistindo a igualdade, aquele que contar com maior tempo de serviço público do município. Tá? Vamos pensar aqui como acontece isso? Isso é de acordo com a lei. Se ele trouxer... Pessoal, o edital trouxe outros critérios de desempate, não há problema, vai fixar, lembra que nós falamos inicialmente que o edital é que estabelece a relação ali jurídica de você com a administração? Então, perfeito. Mas, para efeito da nossa prova, ele traz um critério aqui de desempate. Qual é, professor? Se eu empatei com você, só que você já pertence ao serviço público municipal de Óbidos, tá? Eu empatei com você, mas você já pertence no serviço. Então, você tem prioridade sobre mim. Ele fala o seguinte, se persistir a igualdade, ou seja, você é servidor do município de Óbidos e também eu sou servidor do município de Óbidos. Persistiu a igualdade, aí vai ficar aquele que tem o maior tempo de serviço do município. Eu tenho 1 ano só, você tem 3 anos, você vai ficar na minha frente quando eu for analisar a ordem de classificação. Tá? Muito bem. O parágrafo 7º diz que se ocorrer empate de candidato não pertencente ao serviço público, aí a decisão vai ser feita pelo mais idoso, tá bom? Então, mais uma vez, vamos analisar o critério de desempate de acordo com a lei. É o que vai cair para a sua prova. Não vai cair de acordo com o edital, vai cair de acordo com a lei, que a lei se aplica para todos, né? Então, olha só, a ideia é a seguinte. Professor, eu empatei, nós dois somos do Serviço Público Municipal. Melhor, empatou. Você é do Serviço Público Municipal, eu não, então você tem prioridade sobre mim. Nós dois somos do Serviço Público Municipal de Óbidos. Então, vamos analisar quem tem maior tempo no município para ter a prioridade da classificação. Professor, nenhum dos dois faz parte do município, do Serviço Público Município de Óbidos, aí vai ser a preferência pelo mais idoso. Tá? O parágrafo 8º diz que a instrumentação e execução do concurso ficará a cargo da Universidade Federal do Pará. De acordo com a lei, é o que diz aí, né? A instrumentação e execução do concurso ficará de acordo com a UFPA. E o parágrafo 9º diz que ficará assegurada a fiscalização do concurso público em todas as suas fases pelas entidades representativas dos servidores públicos municipais. Então, entendam que, neste momento desse concurso que está sendo realizado, está existindo ali a fiscalização justamente pelas entidades representativas dos serviços públicos municipais em relação ao concurso. Fechou? Vamos para a posse e exercício. Vamos apagar aqui o quadro. Aliás, vamos aproveitar, né, que tem aqui no quadro. Vamos logo aproveitar essa sequência. O artigo 14 diz, a posse, olha só, a posse, falamos já da aprovação, falamos da nomeação, falamos do prazo de validade do concurso, agora a história sobre a posse. A posse constitui aceitação expressa. Cuidado, hein? Cuidado que o examinador vai querer colocar aceitação tácita. E tem diferença, tá? Tácita não é a mesma coisa que expressa. São coisas diferentes. Coisas diferentes. Professor, o que é a citação expressa? Para que você tome posse, é você que tem que ir lá. Olha só, é a aceitação expressa das atividades, deveres e responsabilidades, direitos inerentes ao cargo ocupado com o compromisso de bem servir. E essa posse ela é formalizada com o quê? Anote aí, ela é formalizada com a assinatura do termo próprio, ou seja, o termo de posse, que quem vai assinar vai ser a autoridade competente e você empossado, ocorrendo a mesma dentro de 30 dias contada a publicação do ato de provimento, prorrogável por mais 30 dias a pedido interessado. Coloco questão sonhada em QS nesse tema, porque aqui é forte para cair. Aqui é fortíssimo para cair esse tema. Por quê, professor? Porque justamente o examinador trouxe aí o prazo para posse. Ele trouxe o prazo para posse. Ou seja,
da nomeação, que é o dia que vai sair o seu nome lá no Diário Oficial, existe prazo para você tomar posse. É muito importante, hein? Esse prazo ele é forte para cair na sua prova. Anote que existe regra. Professor, qual é a regra da nomeação para posse? 30 dias. 30 dias, essa é a regra geral. Quando você for nomeado, que o seu nome sair no Diário Oficial, você tem 30 dias para tomar posse. Essa é a regra. Mas o próprio artigo 14, ele traz aí, ó, o próprio artigo 14 fala, contados de quando? Lógico, contados aí da data da publicação do provimento. Então aqui, esses 30 dias vai ser contado da nomeação, perfeito? Professor, pode ser prorrogado? Sim, o artigo 14 diz que pode ser prorrogado. Então veja bem, a regra é essa, 30 dias, tá? Mas a lei ainda fala, podendo ser prorrogado. Cuidado, hein? Não é da regra, podendo ser prorrogado esse prazo, tá? Então, podendo ser prorrogado esse prazo, por quantos dias mesmo, professor? Podendo ser prorrogado esse prazo por mais 30 dias, tá? Então, cuidado, se o examinador colocar, a regra será o prazo de 60 dias para tomar posse, 30 mais 30. Não, não é assim. 30 dias prorrogável a pedido do interessado. O parágrafo 1º do artigo 14 diz, no caso de servidor em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado o término do impedimento. Como assim, professor? Imagina que você é servidor do município de Óbidos, tá? Você é servidor do município de Óbidos, e o que acontece? Você fez o concurso para outro cargo, tudo bem. E dentro desse contexto aí, você tirou férias. E logo quando você tirou férias, você de férias sai a sua nomeação nesse outro cargo. Então, fique tranquilo, você chega lá na administração, mostra que você tem uma licença, mostra que existe um motivo legal, você está afastado por um motivo legal, no caso aí as férias ou qualquer licença, tá? E aí o prazo desse prazo de 30 dias vai ser contado do término desse impedimento, tá? Do término desse impedimento, aí seja férias, seja licença, o que quer que seja, tá? O parágrafo 2º do artigo 14 diz que a posse poderá se dar mediante procuração específica. Cuidado, hein? Cuidado, que o examinador não pode colocar só procuração, tem que ser procuração específica. Professor, qual é a diferença de procuração para procuração específica? Procuração é uma procuração com amplos poderes. E a procuração específica, como o próprio nome diz, é uma procuração com poderes específicos. Vai passar com a procuração com poderes específicos para o fulano tomar posse no concurso público realizado, tal, no cargo, tal. Tá? Então, muito cuidado, não é qualquer procuração, não é procuração de amplos poderes, é possível a procuração específica, né? No caso, tomar posse. Cuidado, que a banca vai falar, é possível entrar em exercício por procuração específica. Não, vamos aprender que quando nós falarmos em exercício, exercício é quando você efetivamente estiver trabalhando. Então, não é exercício, na verdade, é a posse que pode se dar mediante procuração específica, tá? Coloca questão sonhada, parágrafo 3º, que ele é forte, do artigo 14. Por quê? Porque ele fala o seguinte, que somente ocorrerá a posse nos casos de provimento de cargo por nomeação e a ascensão. Cuidado. Na hora da sua prova, até falar mais perto aqui para o examinador não ouvir, tá? Na hora da sua prova, escute aí bem baixinho, palavras que restringem demais ou palavras que ampliam demais, 99% de chance de estar errado. Como assim, professor? Somente, exclusivamente, sem exceção, todos, 99% de chance de estar errado. Palavras que restringem demais ou palavras que ampliam demais, cola em mim no que eu estou lhe falando que é forte para cair na sua prova, tá? Mas, todavia, entretanto, se eu estou falando 99%, existe o 1% que eu tenho que lhe mostrar, que é justamente esse 1% aqui. Então, olha o macete. Somente ocorrerá posse no AS. Olha o macete, hein? Super interessante esse macete. Que é, professor, quando você for tomar posse, a sua cabeça, de tão empolgado e alegre que você vai estar, olha o macete, a sua cabeça vai estar no AS. Professor, o que é no AS? Plural do ar, plural de ar. Plural de ar. Como assim, professor? Ar, né? Digamos que você está voando, você está com a cabeça
no ar. Só que como é muito ar, qual é o plural de ar? As. Professor, isso não existe, mas no meu macete existe. Então, olha só, professor, grande macete, quando eu estiver tomando posse, a minha cabeça estará onde? No as, voando, no as. Ou seja, não haverá posse no as. O que é, professor? Não haverá posse, como diz aí, aliás, desculpa, somente ocorrerá posse no as. O que é no as? Somente ocorrerá posse na nomeação e somente ocorrerá posse na ascensão. Mais uma vez, o grande macete é esse. Professor, quando eu estiver tomando posse, a minha cabeça vai estar no as. Por isso que a nomeação só se dá no as. A posse só se dá no as, na nomeação e na ascensão. Fechou o raciocínio? Muito bem, vamos ver o parágrafo 4º do artigo 14. Ele diz assim, ó. No ato da posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores que formam o seu patrimônio, bem como declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Então, entenda uma coisa. A banca, o examinador, vai querer colocar assim, 30 dias após a posse, 10 dias após a posse, 60 dias depois da posse, o servidor vai apresentar declaração. Não, são duas declarações que você vai apresentar, Uma, se você possui outro cargo, emprego ou função pública. E a outra declaração se você possui bens e valores, tá? Então, são duas declarações que você vai apresentar. Uma, se você possui bens e valores, e a outra, se você possui outro cargo, emprego ou função pública. Em que momento? No ato da posse. Anote aí, no ato da posse, tá? Perfeito. O parágrafo 5º diz que a posse que não ocorrer no prazo previsto na cabeça desse artigo terá, por consequência, a nulidade do ato de provimento. Então, se a posse não acontecer, né, você tem um prazo, foi nomeado, tem um prazo de 30 dias, como regra, podendo ser prorrogado por mais 30 a seu pedido. Só haverá posse no as, nomeação e ascensão. Agora, a pergunta que não quer calar, o que é, professor? O seguinte, você foi nomeado, é o que diz aqui, e você não tomou posse. Ó, você foi nomeado e você não tomou posse. Eita, professor, eu fui nomeado e não tomei posse. Então, o que vai acontecer? É o que diz aí esse parágrafo. Se você foi nomeado e não tomou posse, qual é a consequência? Nulidade do ato de provimento. Você foi nomeado e não tomou posse, a fila não para, a fila anda. A administração vai chamar o próximo, tá? Muito bem, perfeito até aí. O parágrafo 6º diz que, além dos requisitos que já foram mencionados, a posse em cargo público dependerá ainda, olha só, hein? Ainda vai depender a posse do quê? De prévia inspeção médica oficial, tá? Então, para que você tome posse, você vai passar por uma prévia inspeção médica oficial, somente podendo ser empossado aquele que for considerado apto física e mentalmente. Só vai ser empossado aquele que for considerado apto física e mentalmente para o efetivo desempenho das atribuições do cargo, tá bom? Muito bem. O parágrafo 7º diz que após 30 dias, máximo contados da data da posse, após 30 dias contados da data da posse, o servidor empossado deverá entrar em exercício, caso contrário, mesmo será exonerado. Olha só, preste atenção. Aqui a lei já traz também o prazo da posse por exercício, tá? A posse por exercício, a lei também traz o lapso temporal de quanto tempo, professor? Daqui para cá, a lei traz também 30 dias. E detalhe, se você tomou posse e não entrou em exercício, vai ser o quê, professor? Será exonerado. Cuidado, hein? A banca vai querer dizer que você vai ser demitido. Errado. Por quê? Porque a demissão tem caráter punitivo. E aqui você não vai ter caráter punitivo. Se você tomar posse e não entrar em exercício, vai ser exonerado. Preste atenção, aguardo você aqui na lista de transmissão para você receber as dicas. Já dei outras dicas lá pela lista de transmissão sobre essa lei. Vá adiantando lá os seus estudos na lista de transmissão, né, que é 91982309873. Também no meu Instagram, _Valnei Oliveira, dou dicas por lá e você fica por dentro, inclusive de aulões gratuitos que eu faço aí para vocês. E também o meu site tem material lá. Aqui eu tenho uma lista de questões sobre esta lei, né, e também tem uma lista de questões sobre o plano de carreira.
dos servidores da administração direta, tá? Muito bem, tranquilos até aí, vamos continuando aqui. Então, é importante você ficar atento para esse prazo. E lembrando que, se tomar posse e não entrar em exercício, é exonerado. Se for nomeado e não tomar posse, vai ser anulado o ato de provimento. No caso, aí a nomeação ou a ascensão. Tá certo? Até aí, muito bem. E perceba uma coisa interessante, que aqui não fala que pode ser prorrogado por mais 30. Aqui não fala. Aqui dá posse para o exercício, ponto final, 30 dias e acabou o pacote, não tem problema aí, tá? Muito bem. Vamos para o parágrafo 8º. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor, tá? Então, existe um assentamento individual, onde vai ser registrado tudo lá, o início, a suspensão, eventual interrupção, e o reinício vai ser registrado no assentamento individual do servidor, sendo esse último elaborado mediante elementos fornecidos pelo servidor ao entrar em exercício do cargo, tá? Então, você vai chegar lá no exercício do cargo, você vai ali alimentar o seu assentamento individual. Suas anotações, suas informações pessoais, seu nome, endereço, dependentes, telefone, tudo aquilo você vai alimentar ali o assentamento individual e lá vai estar registrado tudo, o início do seu exercício, a eventual suspensão, a interrupção e o reinício do exercício, se assim acontecer, tá? O artigo 15, ele traz a seguinte redação. O artigo 15 fala assim, a promoção ou a ascensão, tá, não interrompe o tempo de intertício. Olha só, hein? A promoção ou a ascensão não interrompe o tempo de exercício, tá? O que a banca vai colocar? A promoção e a ascensão interrompe o tempo de exercício. Não, não interrompe, que é contado no novo posicionamento na carreira, a partir da data da publicação do ato que promoveu a ascender o servidor, tá bom? Então, última vez, quando falar na promoção, marque aí, e quando falar na ascensão, na promoção e na ascensão, não vai interromper o tempo de exercício. Pensa assim rapidinho. Eu só fui promovido. E amanhã tem uma folga? Não, não interrompe o exercício. Vai embora, continua trabalhando. Ah, professor, aconteceu uma ascensão. E amanhã tem uma folga? Não, não interrompe o exercício. Continua, trabalha, tá? Muito bem, tranquilo. O artigo 16 diz que o servidor que teve a ter exercício em outra localidade, olha só, servidor que tenha a ter exercício em outra localidade, seja por transferência, por remoção, redistribuição, etc., marque aí, ele terá 30 dias de prazo para entrar em exercício, incluindo nesse prazo o tempo necessário de locamento para a nova sede. O que a banca vai colocar? O servidor terá 30 dias, excluindo o prazo para deslocamento. Não. Nesses 30 dias, tá? Se o servidor ele for exercer em outra localidade, seja por motivo de transferência, de remoção, redistribuição, etc., não importa, ele terá 30 dias, esses 30 dias é contado, inclusive, para ele entrar em exercício nessa nova localidade, inclusive o tempo necessário para deslocamento para a nova sede está contado aí nesse prazo de 30 dias, tá? O parágrafo único do artigo 16 diz: caso o servidor encontre-se afastado legalmente, o prazo a que se refere esse artigo será contado a partir do término do afastamento. Lógico, né? O servidor foi mudado aí para uma outra localidade, ele está de licença saúde, então não vai contar ainda esse prazo de 30 dias. Quando ele voltar dessa licença para tratamento de saúde, aí sim é que começa esse lapso temporal de 30 dias. Última vez, lembrando, inclui nesse prazo o tempo necessário de deslocamento para a nova sede. Fechou o raciocínio? Muito bem. O parágrafo único do artigo 16 diz, caso o servidor encontre-se afastado, já falamos, né? Tá. Vamos para o 17. O ocupante do cargo de provimento efetivo fica sujeito a 44 horas semanais de trabalho, questão sonhada, marque aí. Pessoa, mas um exemplo, meu cargo não é essa carga horária, você vai fazer a prova de acordo com a lei. O examinador vai perguntar de acordo com o teu cargo, vai falar de acordo com a lei 3.120/94, né? Qual é justamente aí a carga horária do servidor que venha ocupar cargo de provimento efetivo. Regra geral, marque 48 horas. Vou até aqui apagar o quadro para a gente registrar isso aqui. Então, olha só, preste atenção, hein? Preste atenção aí a partir do artigo que, professor?
a partir do artigo 17, tá? A partir do artigo 17, ele traz aí em relação à carga horária. A ideia é a seguinte, pessoal, qual é o lapso temporal que o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo? Observe que aqui ele fala o ocupante de cargo de provimento efetivo. Por quê, professor? Justamente aquele cargo, né, ocupado por servidor aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. Porque o cargo em comissão, em regra, não tem carga horária. Tá? Porque o momento que precisar, ele vai ali sem direito a hora extra, porque é de livre nomeação, livre exoneração, cargo de confiança. Tá? Então, olha aí, a regra é para quem ocupa cargo de provimento efetivo, quando se trata aí da carga horária, né? O que diz a lei? Acabamos de ver no artigo 17, a regra é, anote aí, a regra é que vai ser de 44 horas semanais. Essa é a regra. 44 horas semanais. 44 horas semanais. Esta é a regra. Mas olha o que diz aí, exceto quando a lei estabelecer duração diferente. Tá? Então, por exemplo, quem trabalha em regime de plantão já é diferente, tá? Mas a lei que traz essa diferença. O parágrafo único do artigo 17 diz, olha que eu falei para vocês, para o exercício do cargo em comissão, e lembra, em comissão é livre nomeação, livre exoneração. Além do cumprimento estabelecido neste artigo, será exigido seu ocupante integral, marque a palavra, integral dedicação ao serviço. O meu aluno falou, professor, não poderia ser uma dedicação desnatada, eu estou de dieta. Não tem nada de dieta. É o que, professor? Integral dedicação ao serviço, havendo a possibilidade do servidor ser convocado por interesse previamente justificado da administração. Tá? Então, regra geral, também isso aqui vai se aplicar para o cargo em comissão, todavia, para ele pode ser chamado aí extraordinariamente sem problema. Perfeito? O artigo 18 diz que nenhum servidor poderá ser posto à disposição de outro órgão sem justificativa e autorização da autoridade competente mediante ato próprio para tal. Como é que vai cair na prova de vocês? Em hipótese nenhuma, poderá o servidor ser posto à disposição de outro órgão. Errado. A regra é que ele não seja colocado, mas se ele for colocado, ele pode ser colocado com justificativa e autorização da autoridade competente. Não há problema aí, tá? O artigo 19 diz que o servidor poderá afastar-se do exercício do cargo somente nas seguintes hipóteses. Coloca questão sonhada aí. Por quê? Porque aqui ele traz a possibilidade legal, com base legal na lei, em que o servidor poderá afastar do cargo. 1. Em objeto de estudo ou missão especial. Tá? Então, quando for objeto de estudo ou missão especial, pode se afastar do cargo. E o 2, com prévia licença ou designação da autoridade competente, devendo, neste caso, constar do ato próprio o objetivo do afastamento, a duração e se é com ou sem ônus para os cofres municipais. Tá? Então, mais uma vez, esse inciso 2. Tá? É possível você, no caso aí, afastar-se do exercício do cargo, tá? Mas com a prévia licença ou designação da autoridade competente, e neste caso, com essa prévia licença ou designação da autoridade competente, você tem que constar no ato próprio o objetivo do afastamento, constar no ato próprio a duração e, no caso aí, se foi com ou sem ônus para os cofres públicos municipais. Perfeito? Tranquilos até aí? Muito bem. Vamos para o artigo 20. O artigo 20 diz que a investidura no cargo em comissão dá-se-á com a posse, tá? Oportunidade em que se lavrará o termo legal, sendo que o referido cargo poderá ser exercido eventualmente substituição, independente da posse, não podendo recair em pessoa estranha ao serviço público municipal. Então, aqui ele está falando mais ou menos que a investidura do cargo público também, do cargo em comissão, vai se dar com a posse, tá? E vai ser feito também um termo legal, que é o termo de posse. Perfeito? O artigo 21 diz que é facultado, ou seja, não é obrigatório, ao servidor optar por seu subsídio, vencimento ou remuneração por ocasião do exercício de mandato eletivo, respeitadas as disposições da Carta Magna vigente, da Constituição. O que ele está falando aí? Aqui, na verdade, ele está pontuando sobre a possibilidade de você, como servidor no futuro, quando for servidor do município de Óbidos, de você ocupar um cargo, emprego ou função. E a regra é bem simples.
Se o mandato eletivo for federal, estadual, distrital, mandato eletivo federal, estadual, distrital, você vai ter que se afastar do cargo e vai ter que ficar lá no cargo e receber o que você vai receber do cargo, tá? Se for para prefeito, você pode optar por um ou por outro cargo, pelo valor de receber, né? Optar pela remuneração, mas não vai poder ficar nos dois. E se for para vereador, que você ganhar, a ideia vai ser o seguinte, se houver compatibilidade de horário, você pode ficar, receber dos dois e trabalhar nos dois. Se não, você faz igual para prefeito, vai optar pela remuneração. Fechou o raciocínio? Finalizamos aqui essa dica, aguardo vocês na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, vá no meu Instagram e também adquira o material que eu tenho muito bom para a Prefeitura de Óbidos. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, aí, você futuro servidor do município de Óbidos. Um abraço e até o nosso próximo encontro.